Boa tarde! Primeiro dia de live nesse novo horário, 13h30. Vamos ver se o pessoal vai lembrar, né? Vamos ver a adesão aí. Espero que as mulheres estejam aqui comigo. Boa tarde, Rê, Alexandra, Vivian. Boa tarde, meninas. Deixa eu fixar o nosso tema aqui. Hoje é o nosso segundo episódio da série baseada no nosso livro, né? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Agora que eu vi que ficou errado ali, acreditam. Mas vocês relevem, tá bom? Boa tarde, meninas. Oi, Fabi, que saudade. Boa tarde, gente. Vamos entrando. Oi, Andressa. Hoje eu falei em ti aqui em casa. Eu quero te mandar uma mensagem depois. Espero lembrar. Eu só lembro quando eu não posso. Boa tarde, gente. Vamos entrando. Para quem tá chegando aqui de paraquedas, a gente está numa série baseada nesse livro aqui de Nancy DeMoss, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Semana passada a gente falamos sobre o nosso fundamento e hoje vamos começar. A gente tá unindo de 2 em 2 capítulos, tá? Para não ficar tão extenso a nossa jornada aí, senão a gente fica 3 meses aqui tranquilamente, né? Eu não consigo 3 meses direto, porque em junho a gente tem uma outra programação, enfim. Então, que bom, Fabi, saudade de ti. Dá um beijo na Larinha, no Tutu. Gente, muito boa tarde. Que bom que uma mulher tá aqui. Eu fiquei com medo de, meu Deus, vou passar pra 1h30, não vai ter ninguém. Que bom, então é um horário que uma galera consegue vir, né? Fico feliz. Oi, Sabrina, olha aí minha mentorada, que legal. Já vi um monte de aluna minha aqui também. Fico muito feliz. Que bom que vocês podem esse horário. Lave a louça comigo ou pós-almoço comigo, né? Deitem no sofá aí ou lavem a louça me ouvindo, horário ótimo. Ai, que bom, fiquei muito feliz. Eu fiquei super, né? Ai, meu Deus, ninguém vai estar. Mas de manhã tava muito ruim pra mim, então eu decidi fazer esse horário. E é o que temos, né? Vamos ver aí a adesão, espero que o pessoal possa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Comprei o meu hoje, Rosenilda, agora só esperando chegar. Logo chega, tá? E daí pode ler retroativo aí das aulas que você não leu, você pode ir lendo, ok? Quem tem o livro e tá acompanhando comigo, hoje a gente vai falar sobre capítulo 2 e 3, Mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus, e o 3, Mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas, ok? Então, vocês podem acompanhar. Eu sei que tem gente ouvindo o audiobook do livro, tá tudo certo. E quem não quer ouvir audiobook, não quer ler, tá tudo certo também, ok? Quero que seja surpresa. Então, só vem pra live, tá? Gente, vamos começar, que o conteúdo é bem denso. Eu tava estudando ontem, eu falei pro Eduardo, não sei se eu fiz bem ter juntado de 2 em 2 capítulos, porque é bastante coisa e a gente não consegue aprofundar, né? Mas, enfim, não teria como ficar 3 meses aqui, então vai ter que ser de 2 em 2, tá bom? O que eu ia falar pra vocês? Compartilhem essa live, manda um aviãozinho aí pra mulherada, vamos chamar mais gente pra cá? Vamos? Mas eu já vou começar, tá? Eu não vou enrolar muito porque é bem denso. Pegue papel e caneta, a gente vai fazer uma leitura aí. Quem leu os capítulos 2 e 3? Me fala, eu quero ver se alguém leu, porque são capítulos bem densos, né? Oi, Cissa, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então? Gente, seguinte, semana passada a gente viu os fundamentos, né? Que nós acreditamos sem querer, inconscientemente, em muitas mentiras. E essas mentiras começam a fazer parte da nossa vida de tal forma que a gente acredita nela, né? E que a gente passa a viver de acordo com ela. E pra gente não viver mais de acordo com essa mentira, a gente precisa conhecer a verdade, né? Eu não estou falando aqui da verdade somente, né? De Jesus. Mas eu estou falando de algumas verdades que a Bíblia, como manual de vida, nos traz. Tá bom? Então é isso que a gente vai ver. Então, antes da gente começar falando sobre as mentiras que a gente acredita sobre Deus, eu queria dizer que a gente não vai ver aqui uma lista completa de todas as mentiras que a gente acredita no mundo, tá? Comecei hoje, como adquirimos o livro. Vivian, joga no Google lá que a Amazon, qualquer outro site deve ter, tá? Tem o PDF, quem é minha aluna, no grupo das alunas, a Rê colocou um PDF dele, quem consegue ler por PDF, tá? Eu não consigo. Mas no grupo das alunas lá tem o PDF do livro gratuito, ok? E também você pode ouvir audiobooks, dá pra ouvir também, tá bom? Não precisa investir no livro se você não quiser. Agora, é um bom livro, é um livro de estudo, então invista se você puder. Investir em livros é um dos melhores investimentos que a gente faz, tá? Então, assim, a gente não vai ver uma lista completa de mentiras, ok? Aqui, nesse livro, é um compilado das mentiras mais comuns que as mulheres acreditam aí. Boa tarde, Jossane, mais aluna minha.
Que bom, Dilce, vi você também, que legal. Então, assim, Satanás, ele é o enganador mestre, né? Ele é muito bom nisso. Aliás, ele veio pra isso, né? Roubar, matar e destruir. Ele faz isso através das mentiras que ele planta em nós, né? As mentiras de Satanás são infinitas. E aqui o objetivo é tratar das mentiras mais aceitas pelas mulheres, mentiras que inconscientemente vão adentrando, né, tá aí na sociedade, vão adentrando em nós e a gente acaba acreditando, ok? E a gente acaba vivendo de acordo com essas mentiras e nunca parou pra pensar que isso é uma mentira às vezes mascarada de verdade, né? Mascarada de direitos aí, então a gente vai ver sobre isso, tá certo? Outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. A gente vai seguindo que eu vou lembrando, tá certo? Deixa eu ver. Satanás também, ele é capaz de nos cegar. A gente dizer, não, isso aqui não é mentira. Imagina, olha só, a gente tem até bons argumentos, né? Pra debater algumas coisas. Mas ele tem capaz de nos cegar pras mentiras que acreditamos, porque ele quer que a gente tenha essas mentiras como verdade, tá certo? Então, a gente vai começar falando sobre mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. Quem não pegou papel e caneta, agora é a hora de pegar. Pega lá papel e caneta, porque são vários tópicos sobre Deus e depois vários tópicos sobre nós mesmas. Então anota, se você não tem o livro, se você tem também anota, é uma forma da gente memorizar mais, tá certo? Vamos lá então, a primeira mentira que lembrei o que eu ia falar. Não necessariamente você acredita em todas essas mentiras, tá bom? Talvez numa lista de 6 mentiras aí, você se pegue, se identifique com uma delas. Poxa, quantas vezes eu já pensei nisso, né? Poxa, eu sempre acreditei nisso, tá? Você não vai acreditar provavelmente em todas essas mentiras. Você vai identificar uma ou outra como sendo verdades pra você. E a gente vai quebrar essas mentiras com a verdade. Inclusive tem várias mentiras aqui que eu muitas vezes já me peguei pensando, tá? Então essas mentiras realmente elas adentram a nossa mente, o nosso coração e a gente acaba vivendo de acordo com elas como se fossem verdades, tá? Então a gente tem que estar muito ligada, por isso que esse livro é tão precioso. Vamos lá então, a primeira mentira que as mulheres acreditam sobre Deus. Deus não é realmente bom. Daí tem um complemento, porque se ele fosse, pontinho, 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 ele faria isso, ele não faria aquilo, né? Essa é uma mentira que muitas vezes a gente acaba acreditando quando nós estamos passando por um momento muito turbulento. Nossa, Deus, será que Deus é bom? Eu acho que Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, ele não faria me passar isso. Ou ele não faria uma guerra acontecer lá não sei aonde. Ou a criança passar fome. Ou famílias serem destruídas. A gente começa a trazer isso e acreditar como uma verdade, que Deus não é realmente bom. Foi o que Eva, lembrando que esse livro ele sempre traz, volta, né, para Eva, acreditou lá no jardim quando a serpente enganou ela dizendo que, a serpente Satanás, né, dizendo que Deus era um Deus restritivo, afinal ele não deixava ela comer de um fruto tão bom, né? Só que a verdade era o quê? Que Deus, na verdade, era um Deus de liberdade, ele deu a ela o direito de comer todos os frutos do jardim, menos de uma árvore, né? Então aconteceu isso com Eva lá. E lá em Gênesis, na criação do mundo, Gênesis 1, se você tiver a Bíblia aí e quiser abrir, a gente vê que Deus é bom. Tudo que Deus fez é bom. E cada criação de Deus, a gente lê a frase de novo, né? E Deus viu que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Então, Deus é bom. Quando a decepção, a dor, a vergonha, né, entra em nossa vida, quando perdemos quem amamos, quando as coisas não saem como esperávamos, como não havíamos planejados, Satanás vem sutilmente, né? Não é assim, com gampinha, não. É muito sutil, né? E começa a trazer questionamentos na nossa mente. Será que Deus é mesmo bom? Se ele é, como que ele pode deixar isso acontecer? Por que que ele não deixou que isso, algo bom, né, acontecesse comigo? Nesse mundo caído, onde guerras, genocídios, fomes, desastres naturais são uma realidade,
Satanás tenta lançar uma visão negativa sobre Deus aqui, né? Como um Deus verdadeiramente bom poderia deixar isso e aquilo acontecer, né? Satanás traz isso de forma muito sutil na nossa vida. Quando a gente vê, a gente tá pensando. Alguém se identifica com isso, gente? Não precisa ter vergonha, tá? Se você quiser compartilhar, porque isso é muito comum quando a gente tá passando por momentos. Eu já me peguei algumas vezes me questionando, gente, se Deus é bom, né? Por que isso? E a gente começa a trazer essa mentira aí na nossa vida. A verdade é que Deus é bom, independentemente das escolhas dele parecerem boas ou não para nós. Ele é bom. Quer a gente sinta, quer a gente não sinta. Ele é bom. Quer isso pareça verdadeiro ou não em minha vida ou na sua, ele ainda é bom. Essa é uma verdade, ok? Essa é uma verdade. Eu tô olhando para baixo para não esquecer de nenhuma informação importante, tá bom? Então essa é a primeira mentira que muitas mulheres acreditam, que Deus não é realmente bom, porque se ele fosse bom, ele faria isso e aquilo, ou ele não deixaria isso e aquilo. Gente, se aqui no mundo nós não tivéssemos aflições, nós gostaríamos de passar o resto da vida aqui, né? E nós fomos criados para a eternidade, nós não fomos criados para essa terra doente, né? Nós fomos criadas para um mundo melhor, ok? Segunda mentira, e talvez eu acredito que essa seja maior na vida de muitas mulheres: Deus não me ama. Essa mentira muitas vezes está relacionada com a anterior, né? Deus não é realmente bom. Se ele fosse bom, eu não estaria vivendo isso. E problemas justos, problemas sérios, né? Problemas profundos, turbulências realmente. Deus então não me ama. Essa é uma outra mentira, né? E deixa eu falar uma coisa, a gente não admite conscientemente isso, porque conscientemente eu jamais falaria que Deus não me ama. Eu sei que teologicamente Deus me ama. Eu aprendi que Deus me ama. Mas lá no fundo, às vezes passa no meu coração, cara, Deus não me ama, não é possível, né? Não é possível que Deus me ama. Deixa eu ler aqui. Quando não entendemos essa necessidade de aprendizado, não entendemos as dificuldades. E por fim, entendemos que Deus nos permitiu para sermos melhores, mudarmos, aperfeiçoarmos, termos outras ações. Exatamente, né? Ontem a Marina ainda comentou na nossa aula ao vivo. Não é porquê, né? É pra quê? Pra quê, Senhor? Eu estou passando por isso. É pra aprender o quê? É pra fazer o quê? Não é porquê, né? Mas enfim... Para muitas mulheres, então, há uma desconexão entre o que a gente sabe intelectualmente, que Deus me ama, sim, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o amor perfeito, né? Mas o que realmente sentem? A gente sabe que ele é amor, mas a gente não se sente amada por Deus, né? Então a gente acredita nessa mentira, que Deus não me ama. E quando a gente observa os nossos relacionamentos, né, um casamento sem amor, rejeição por um ex-companheiro, filhos adultos que não nos telefonam, não nos procuram, chegando aos 40 e ainda não ter casado, né, não ter achado uma pessoa para partilhar a vida, os nossos sentimentos dizem: ninguém me ama, nem Deus, não é possível. Deus não me ama. Se ele me amasse, ele não faria isso. Se ele me amasse, ele não ia permitir isso, né? Mesmo que conscientemente a gente nunca admita que a gente pensa assim de vez em quando. E a verdade é que Deus nos ama porque ele é amor. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais e não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame menos. Deus ama, ponto. E essa verdade tem que estar enraizada no nosso coração, né? Por quê? Porque a gente se engana muito facilmente com a mentira. E ela traz no livro aqui alguns depoimentos, né? Eu vou ler um bem pequenininho que diz assim: venho de uma família um tanto difícil e distante, na qual o amor sempre foi condicional. Era uma condição: se tu fizer isso, tu é amada, se tu não fizer, tu não é, né? Como resultado, foi muito difícil acreditar em Deus. Que Deus poderia realmente me amar incondicionalmente. Essa descrença trazia uma condenação indevida, sempre que eu cometia um erro e pecava. Não que o pecado seja algo a ser negligenciado, mas, né, eu achava que Deus não me amava mais e não acreditava que Deus me perdoaria. Deus me ama, ponto. Não há nada que eu possa fazer para ele me amar menos. Não tem pecado que eu possa cometer que vai fazer ele me amar menos. Meus pecados têm consequências, ok? Mas o amor de Deus permanece
o mesmo. Acreditar na mentira que Deus não me ama não é uma questão insignificante. Faz toda a diferença, porque a gente vai ver daqui pra frente. Vocês vão ver que faz uma diferença enorme daqui pra frente, pros próximos, né? Capítulos que a gente vai ver aqui, tá? As pequenas sementes que permitimos que criem raízes em nossa mente, crescem e produzem uma grande colheita, não necessariamente boa, né? Se for raízes de mentira, tá? As ondas da vida são para o nosso aperfeiçoamento e assim elevação da alma. Só que é tão difícil, né? Quando a gente tá passando, a gente pensa, ai Deus, me pula pro resultado, né? Chega de processo na minha vida, me pula logo pro resultado, tô cansada, né? Tô cansada. E a gente vai aí criando algumas raízes de mentiras na nossa vida. Verdade, o amor de Deus é incondicional. Exatamente, é incondicional. Deus me ama não porque eu o amei desde que tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, não porque procuro agradá-lo, não porque falo em conferências, né, porque eu faço live aqui, não porque você é boa, porque você ajuda os necessitados, não é por isso. Ele me ama porque ele é amor, ponto, acabou, ele é amor. Então essa mentira é combatida com a verdade do que a Bíblia traz, que Deus é amor, tá certo? A Bíblia diz que quando eu era inimiga de Deus, né, porque eu sou pecadora, ok? Ele me amou. E você pode pensar, ai, como assim eu inimiga de Deus? Eu uma criança lá, né? Todos nascemos com o pecado original, né? Nós estávamos separadas de Deus. E mesmo assim, Deus me amou tanto que enviou o filho dele, né, para morrer na cruz por nós. Então, Deus me ama, ponto, ok? Terceira mentira sobre Deus. Olha só, Deus é igual ao meu pai. E aqui a gente tem uma dificuldade de desvincular isso, de não relacionar Deus, que é uma figura paterna, que a gente chama de pai, né, com o nosso pai terreno. E aí tem uma infinidade de pais terrenos, desde o mais excelente, mas com falhas, porque é uma pessoa, é humano, né, até o pai que abandonou, o pai que maltratou, o pai que abusou, o pai que proferiu palavras duras, e a gente acaba relacionando Deus com o nosso pai terreno. Eu sempre penso que tem alguém passando por coisas piores, então eu nunca perguntei se Deus me ama. O próprio ar que eu respiro prova o amor de Deus por mim, exatamente. Mas, acredite ou não, muitas mulheres se questionam, né? Talvez não conscientemente, mas lá no fundinho, quando o problema tá acontecendo, se questionam: Senhor, se o Senhor me amasse, né? O Senhor não faria isso comigo, ok? Como mulheres, nossa visão de Deus em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos, né? Eu falei sobre o pai terreno, mas pode ser o tio, o avô, enfim, os homens que a gente tem referência. Nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esses homens, ok? Muitas mulheres tiveram uma experiência ruim em relação ao pai, né? A figura paterna. Um pai ausente, distante, arrogante, cruel, como eu falei, abusivo, incapaz de expressar amor, né? Então, se esse é o seu caso, a ideia de pai pode ser horrível pra você, né? E então você já tem essa ideia, você vê o Deus talvez como um pai carrasco, né? Ou como um pai que não é presente, ou como um pai que não tá nem aí, ok? Você tende a ver Deus espelhando para ele o seu pai terreno aqui, ou a sua figura paterna, né? Se você foi ferida por seu pai ou por um outro homem, a mulher tem a tendência de acreditar nessa mentira, que Deus é igual ao pai terreno, né? E essa não é a verdade. Ó, se você quer saber como Deus realmente precisa voltar-se para a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual da vida, né? Que revela claramente como ele é. Você precisa conhecer Jesus, que é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, ok? Deus é um Deus perfeito. O Deus da Bíblia é um pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo, porque um pai que ama de fato não dá tudo para os seus filhos, né? Porque senão a gente estraga a criança. A gente precisa dizer não para os nossos filhos, assim como Deus faz, e ele sabe o porquê que ele diz alguns nãos para nós, né? Queria eu saber, mas não cabe a mim.
entender isso, mas ele é um pai, apesar de muitos nãos, compassivo, sensível e misericordioso. Nenhum pai sensato dá tudo que o filho pede, ok? Não significa que podemos sempre compreender suas decisões, né? Como eu acabei de falar, Deus é muito grande para isso, não cabe a nós. Também não significa que ele sempre nos protege da dor. Muitas vezes ele nos faz passar pelo vale, né? Pela dor, para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E ele efetivamente nos deixa ser afligida aí pela dor e pelo sofrimento, porque ele nos ama. Voltamos à verdade anterior, por isso, porque ele se preocupa conosco, porque ele está comprometido conosco. Hebreus nos diz, em Hebreus 12:10, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade, para nos aperfeiçoar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Já vi pessoas falar que Deus vai te castigar, você vai pagar e até pedir pra Deus fazer mal. Esquece que Deus é amor. É, exatamente. Deus é um Deus compassivo, né? Cheio de misericórdia. Então, essa é a terceira mentira aí. Que Deus é igual ao nosso pai terreno. E não. Deus é um Deus excelente. É um Deus que não se iguala a nenhum homem, né? Porque ele não tem falha, ele não tem pecado. Ele é um Deus perfeito, ok? Quarta mentira sobre Deus, que mulheres acreditam, né? Sobre Deus. Deus não é realmente o bastante. A gente fala, né? Ah, Cristo é tudo que eu preciso, né? A graça de Deus me basta. Uma coisa é cantar isso, né? É falar assim da boca pra fora. Mas quando a gente enfrenta as dificuldades aí do mundo, os altos e baixos, realmente, será que a gente acredita que Deus é tudo que a gente precisa? Eu tô falando isso pra mim também, tá? Isso é uma reflexão pra mim também. É difícil a gente se atrever a falar essas palavras. Ah, Deus não é tudo que eu preciso. Mas muitas vezes a gente vive nisso, né? Como Deus não sendo tudo que a gente precisa. A gente precisa de uma casa melhor, a gente precisa de um companheiro para fazer a gente feliz, a gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa de tantas coisas e Deus não tem nos bastado. A gente fala uma coisa e age de outra forma, né? E daí, no fim das contas, a gente não acredita na que a palavra de Deus seja verdadeiramente suficiente, né? Para lidar com os nossos problemas. Ah, ela pode lidar com o problema de todas as pessoas, né? Eu mesmo falo para as pessoas isso, que Deus basta, mas não se aplica aos meus, né? Porque os meus são muito grandes. É ou não é? A gente pensa assim, às vezes, lá no fundo. Não é uma coisa consciente que a gente proclame aos quatro cantos, né? É muito no nosso íntimo aqui, tá bom? Eu preciso de Deus, eu sei, mas eu preciso dele e de amigos próximos, eu preciso dele e de uma boa saúde, eu preciso dele e de um marido, dele e de filhos, dele e de um bom emprego, né? Dele de uma casa com micro-ondas, uma máquina de lavar, uma boa garagem, uma máquina de secar roupa e mais dinheiro. Eu preciso de Deus e de tudo isso, né? E não que eu não possa ter tudo isso, não é isso que eu estou falando. Mas você realmente acredita que Deus é suficiente, que a graça dele te basta, que se você perdesse tudo o que você tem hoje, ainda assim Deus te bastaria, né? Daí tem mais um depoimento aqui, acho que eu tô com batom no dente. Mais um depoimento pequenininho que diz assim: oi, Vandinha, tudo bom? Deus não é realmente o bastante. Eu não sabia que acreditava nisso, até que percebi quanta confiança eu colocava em outras coisas e pessoas. Pensei que confiasse plenamente em Deus e sempre dizia ao meu marido que só precisávamos confiar em Deus. Mas depois eu corria para os meus amigos para discutir meu casamento ou as minhas finanças e pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente se apoia em pessoas, a gente se apoia em coisas e a gente esquece que Deus é o único que pode nos bastar, ok? Outro depoimento diz assim: procurava conforto na comida quando as coisas estavam indo mal em nosso casamento. Engordei 20 quilos em 40 anos de casamento. E outro depoimento: neguei a verdade de que meu relacionamento com Jesus é capaz de satisfazer meus anseios. Pelo meu modo de viver, mostrei aos que me rodeiam que preciso de coisas para ser feliz. Fui crítica, rabugenta, irritadiça durante a maior parte da minha vida e tenho vivido essa mentira. Então a gente acredita mesmo que Deus é o suficiente, ou a gente está procurando outras coisas e pessoas para preencher, né, os espaços vazios, as lacunas aí do nosso coração. É forte isso, né? Aliás, esse livro é muito forte, tá? Se preparem que estamos apenas começando, esse livro é bem forte, né? A gente precisa ser preenchida aí de comida, de compras, de amigos, de hobbies,
de férias, do nosso trabalho, da nossa família? Ou Deus me basta, se eu não tivesse todas essas coisas, eu ainda assim seria grata, né? É muito forte, gente, é muito forte. Eu tô falando pra vocês, mas tô falando pra mim também, tá? Então essa é a quarta verdade, que Deus não é realmente o bastante. Quinta verdade: os caminhos de Deus são muito restritivos. Eu não quero, Miriam, esse negócio de Deus, de igreja, não quero, porque é muito restritivo, né? A Bíblia nos traz várias vezes dizendo que a lei de Deus é para o nosso bem e para a nossa proteção, né? A obediência é o caminho para a liberdade. Olha que interessante essa frase: a obediência é o caminho para a liberdade. Mas Satanás vem e coloca na nossa mente que as ideias da lei de Deus aí são opressivas, irracionais, injustas, e de que só seremos felizes se a gente não ficar escrava da lei do Senhor, tá? Deixa eu ler aqui. É natural se apoiar em circunstâncias e pessoas, quando o caminho deveria ser o inverso. Nos tempos antigos, os líderes do povo de Deus consultavam a Deus em suas decisões. Um costume antigo que... Exatamente. Então, Satanás vem e inunda, né, a nossa mente de: faz o teu jeito. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode e o que não pode fazer. Tu é livre para tomar tuas decisões, né? Meu corpo, minhas regras. Aí o feminismo vem nos falar, né? E se formos honestas, muitas vezes a gente para e pensa nisso. Não, mas eu não devo nada pra ninguém, eu vou tomar minha decisão e pronto, né? A gente não consulta a Deus, a gente traz a lei de Deus como um caminho restritivo, ok? Tem um outro depoimento aqui que diz assim: senti que colocar restrições ao meu comportamento estava me privando do prazer e do que era bom. Eu comia o que desejasse, sempre que desejasse, em qualquer quantidade que desejasse, porque me sentia punida ao dizer-me não. Gente, o não existe por nosso bem. Nós que amamos os nossos filhos, a gente fala não. Eu vivo falando aqui que eu controlo muito as telas das minhas filhas, né? Eu digo não para elas ficarem em frente às telas por muito tempo. Por quê? Porque eu as amo. Se eu não as amasse, tô nem aí, fica na tela o dia inteiro, né? A mesma coisa Deus faz com a gente, né? E aqui ela traz de novo a questão da comida que eu falei semana passada, né? Que a comida é um problema tão grande para tantas mulheres, né? E ela ainda traz que tá convencida que isso tem algo a ver com Gênesis 3. Afinal, qual foi o primeiro pecado? Lá foi o pecado de comer demais, né? Desejar uma coisa que era proibida e ficar com tanta vontade de comer aquilo que não se aguentou. A única restrição que Deus colocou na dieta de Eva foi aquela fruta, né? E ela se sentiu como? Se sentiu punida, se sentiu que foi podada a liberdade dela, né? Que tinham colocado restrições ao seu comportamento e estava privando ela do prazer e do que era bom. Então ela foi lá e comeu o que queria, né? Portanto, jogamos fora as restrições determinadas a fazer do nosso jeito. Somos livres para escolher nosso próprio caminho, assim como Eva fez, né? Foi livre para escolher o fruto proibido. Mas existe uma coisa que nós não somos livres para escolher, que são as consequências do nosso caminho. Então, acreditar em uma mentira e agir de acordo com ela acaba levando à escravidão. Eu não consigo não viver escrava daquela mentira que eu agora estou acreditando e vivendo de acordo com ela, tá? O restante do testemunho dessa mulher que fala da comida aqui é assim, ó: quando entendi que a verdadeira liberdade vem da obediência, eu fui liberta da escravidão da comida. Livrei-me de quase 30 quilos, bem como da depressão pela qual havia passado. Olha só, porque ela entendeu que a lei estava ali para te trazer liberdade, né? A mesma coisa que eu falo da organização. A organização não tá aqui para me escravizar e eu ficar escrava da minha casa. A organização vem para me trazer liberdade, para eu poder fazer escolhas e escolhas sensatas, ok? Então, essa é a quinta mentira e a gente tem que entender que a lei do Senhor vem para nos orientar, para nos proteger e para livrar-nos do mal. Essa é a verdade que combate essa mentira aqui, tá certo? Sexta mentira que a gente acredita sobre Deus, tá? Eu falei que era intenso o conteúdo hoje porque são 2 capítulos. Deus deveria resolver meus problemas, ponto. Essa é uma mentira que a gente acredita. Ele por quê? Ele não deveria, ele não é Deus, ele não pode tudo. Sim, ele pode. Mas ele não tá aqui como um Deus gênio da lâmpada, um Deus Papai Noel, né? Pra resolver os nossos problemas.
esse modo de pensar é enganoso por duas razões. Primeiro, porque reduz a Deus a um Deus aí gênio da lâmpada, né? Que tá ali para satisfazer os nossos desejos. Tá ali para nos agradar, para nos servir o tempo todo. Um empregado, né, que vem correndo para nos servir todas as vezes que nós tocamos o sininho e dizemos assim: Senhor, tô com esse problema, resolve para mim, né? Primeiro isso. Essa mentira nos causa desilusão e decepção com Deus. E em segundo lugar, esse pensamento de que Deus tem que resolver meus problemas, ele sugere que o objetivo na vida é estar livre de todos os problemas. E como eu falei lá no início, não é. Porque senão a gente queria viver aquilo para sempre, né? Nossa, não, no mundo tereis aflições, lembra? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então no mundo a gente vai ter problemas, a gente vai ter turbulências, e hoje o mundo tá muito acelerado, muito imediato, essa é a palavra, muito imediato. A gente tem um problema, a gente quer resolver na hora. Olha só, tô com dor de cabeça, tomo um Tilenol. Não gosto do meu chefe, eu me demito e vou para outro emprego. Não gosto de estilo de pregação do meu pastor, eu mudo de igreja, né? Não tem dinheiro para comprar um carro mais novo, eu pego emprestado o carro de alguém. Os homens não me notam. Eu flerto aí um pouco, se visto de uma forma que atraia mais atenção, e daí eles vão me notar. Seu marido é insensível, fica só na frente da televisão, não é romântico. Encontre outra pessoa que te ame, que te dê o valor, né? É tudo muito imediato. O mundo virou imediatista. A gente quer resolver a situação. A gente não quer passar pelo processo. A gente quer resolver a situação. Para muitas pessoas, o cristianismo nada mais é do que uma forma de ter os problemas resolvidos. Deus gênio da lâmpada, né? Deus Papai Noel aí. Eu oro e Deus me dá, tá? Orar, acreditar em Deus, e você terá bastante dinheiro no banco, seu amigo vai ficar curado do câncer, né? Você não vai mais ficar sozinha, seu casamento vai ser restaurado, seus filhos rebeldes vão se acertar com Deus e tudo vai acontecer. Vitória instantânea aí sobre o pecado, sobre os teus problemas. Mas não é assim que funciona, porque Deus não está para resolver nossos problemas. No mundo tereis aflição, os problemas eles me levam para águas mais profundas, para me aprofundar, para eu evoluir aí como pessoa, tá? Esse modo enganoso explica porque muitas mulheres estão enraivecidas, amarguradas e frustradas com a vida. Porque elas acreditavam que se elas aceitassem Jesus, frequentassem a igreja, fizessem tudo certinho, né, elas iam ter uma boa vida. E não todos esses problemas que apareceram, né? Viver uma vida obediente nos faz evitar muitos problemas já, que são consequências naturais de uma vida de desobediência, de escolhas próprias, né, de decisões impulsivas. Então metade dos nossos problemas já teriam sido resolvidos se a gente tomasse decisões certas. E a outra metade não cabe a nós. A gente pode orar, a gente pode clamar, a gente deve colocar diante do Senhor, afinal é bíblico, né? Mas a gente não pode querer que Deus imediatamente estale os dedos lá e resolva o nosso problema. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele faz isso muitas vezes? Ele faz isso muitas vezes. Eu já vi, né, Deus realizar muitos milagres. Mas ele não precisa fazer isso. Ele me ama mesmo assim. Ponto. Ok? Então Deus não está para resolver nossos problemas. Tá certo? A boa notícia é: Deus não fica de fora ou se coloca distante dos nossos problemas. Ele não permanece sentado no céu olhando e rindo, tipo, coitada. Não! Né? Ele não fica lá observando se a gente vai ou não conseguir sobreviver àqueles problemas. Isso não significa que ele move uma varinha de condão também e faz com que os problemas desapareçam, né? Significa que ele usa as pressões e os problemas para nos moldar, nos aprimorar e nos tornar semelhantes a Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ai, que dor, né? Ai, é pra mim, gente, os ai, tá? É forte, tá? Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas, mas em vez disso Deus diz: tenho um propósito para os seus problemas, quero usar seus problemas para mudá-la, para revelar a minha graça e o meu poder ao mundo, né? Pra gente testemunhar sobre isso. Essa é a verdade, e a verdade os libertará, né? Libertará. Gente, eu vou fazer não saiam que ainda tem a metade da live. Uma recapitulação correndo das mentiras que a gente acredita sobre Deus. Você se identificou com alguma mentira? Coloca aí pra mim se alguma dessas mentiras já passou ao seu coração, à sua mente. Tá? A primeira mentira: Deus não é realmente bom. A Bíblia diz que Deus é bom, tudo que ele faz é bom. Deus nunca comete erros, ponto. Segunda mentira: Deus não me ama. A verdade:
O amor de Deus por mim é infinito e incondicional. Não há nada que eu possa fazer para que ele me ame mais, não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos. Ponto. Terceira mentira. Deus é igual ao meu pai. A verdade é, Deus é exatamente como revelou ser em sua palavra. Ele é infinitamente mais sábio e amoroso do que qualquer pai terreno jamais poderia ser, por melhor que seja. Ok? Quinta mentira. Quarta. Deus não é realmente o bastante. E a verdade é, Deus é o bastante. Se eu o tenho, tenho tudo o que preciso. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá? Gente, me falem aí, vocês estão quietinhas. Já passou alguma dessas mentiras na mente de vocês? Em mim já, tá? Eu não sou hipócrita não, em mim já. Em momentos da vida, tá? Fala aí pra mim, sim ou não? Quinta mentira, os caminhos de Deus são muito restritivos. E a verdade é que os caminhos de Deus são os melhores caminhos. As restrições de Deus são sempre para o meu bem. Aí sim, por muitos anos eu acreditei que o amor de Deus era baseado nas minhas obras. Que bom ouvir isso, ler isso, né? Porque a gente vai se libertando aí dessas mentiras. Sim, Rosenilda, sim, muitas vezes, Ana Lu, que bom, meninas, que bom. Sexta mentira, Deus deveria resolver meus problemas e a verdade é que a vida é dura, né? Deus está mais preocupado em glorificar a si mesmo, em me mudar, do que em resolver todos os meus problemas. Deus tem um propósito eterno que está cumprindo em meio aos meus problemas, né? Não importa que problema eu esteja enfrentando, a graça de Deus é suficiente para mim. Então essas são as 6 mentiras que nós já acreditamos muitas vezes, talvez não em todas, mas em uma, talvez em um momento da vida, né? Sobre Deus. Tá bom? Sim, todas elas já passaram. A Paty colocou aí. Fazia tempo que não aparecia, né, Paty? Agora que eu vi que é tu. Tá, gente? As seguidoras raiz, gente. Desde 2019 lá. Que legal. Vamos lá para as mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Essas aqui são fortes também, tá? Pensamos que ao falhar o amor dele possa diminuir, exatamente. E é tão automático isso, né? Porque nós, pessoas, homens, humanos, somos assim, né? Não é incondicional. Mas Deus não é assim. Não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame mais ou menos, tá? Michele, sim, sempre penso isso quando sei que alguém morreu, com tanta gente ruim no mundo, porque essa pessoa precisava morrer. Passa pela nossa cabeça, né? Mas Deus tem um propósito. Tá bom? Vamos lá, mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Esse aqui é forte também, tá? A gente vai fazer números constantes, tá? A gente parou na 6ª mentira que foi sobre Deus, a gente vai pra 7ª agora, mas é sobre si mesmas, ok? Vocês estão anotando, gente? Então a 7ª mentira aqui, mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. A primeira, eu não tenho valor. Tá? E aqui ela traz uma pesquisa que mais de 42% das mulheres pesquisadas indicaram que essa é uma mentira em que já acreditaram. Depois você repassa os versículos citados, por favor. Nossa, foram muitos. Vou tentar passar, tá? Vou tirar uma foto e botar lá nos stories. Pode ser? Mais de 42% das mulheres pesquisadas já acreditaram nessa mentira, tá? É uma mentira poderosa. Como você pode ver de alguns dos testemunhos, ela traz alguns testemunhos aqui. Então, uma fala, meu sentimento de inferioridade tem sido uma luta contínua. Muitas vezes ele me levou a desistir de relacionamentos, embora eu seja uma pessoa extrovertida que goste de gente. Outra, sinto a necessidade de que aqueles ao meu redor reafirmem constantemente o meu valor, porque me sinto sem nenhum valor. Se as pessoas me conhecessem, elas concordariam. Outra, por causa do sofrimento em meu casamento, sentia que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Eu simplesmente não estava à altura e, como sempre, sentia que tinha de ser perfeita para ser amada. Obviamente, Deus também não me amava, né? Então, pessoas aqui, muitas mulheres que acham que não tem valor, e essa é uma mentira, né? Esse sentimento de ausência de valor resulta de acreditar em coisas que ouvimos dos outros, especialmente na infância. Quem assistiu Os 7 Hábitos, ou foi a série? Agora nem lembro mais. Quando eu falei sobre rótulos que colocaram em nós na infância. Vocês lembram disso?
Ah, que menina chata, menina preguiçosa. Nossa, pelo amor de Deus, ninguém gosta de ficar perto de ti, né? Ninguém te ama, ninguém vai te amar desse jeito, ninguém gosta disso aí, né? A gente ficou ouvindo isso na infância, eu, graças a Deus, não ouvi, mas muitas mulheres ouviram, tiveram rótulos aí enraizados no seu coração, né, na infância. E a gente acredita hoje, né, depois de adultos, que não temos valor algum. Exatamente, as crenças que a gente tem, né? O problema é que nossa visão de nós mesmos e nosso senso de valor são muitas vezes determinados pelos comentários e opiniões dos outros, né? Há ocasiões em que a opinião dos outros é correta e de grande ajuda, né? Quando vem uma crítica construtiva, quando a pessoa fala algo que te fez bem, mas nem sempre. Se por algum motivo a pessoa a quem estamos ouvindo está enxergando com uma lente defeituosa, a visão dela está distorcida e o problema não está com você, está com ela. Olha que forte. Inimigo sempre vem falar isso, mas agora falo a mim mesma, sou filha amada de Deus e eu tenho valor para o meu pai. Exatamente, exatamente, tá? Mesmo travou aqui porque minha bateria ficou fraca, deixa eu botar o carregador. Mesmo quando a opinião de outra pessoa é verdadeira, olha só, o enganador pode usar essas informações para nos colocar em cativeiro. Em vez de nos fazer crescer com aquela informação, ele nos aprisiona, tá? Por exemplo, uma coleguinha pode dizer para uma menininha lá, coleguinha de escola, com 6 anos, você é gorda. Essa menina um dia estará em cativeiro se crescer tirando conclusões falsas com base nesse comentário, né? Eu sou gorda, portanto, eu sempre vou ser gorda, ninguém nunca vai gostar de mim ou querer ser minha amiga, eu não tenho valor nenhum, tenho de ser a melhor para que os outros gostem de mim ou me aceitem, né? E aquele rótulo causa outras várias atitudes aí erradas e mentirosas, porque a pessoa acreditou nessa mentira de que não tem valor, tá? Tem muitos testemunhos aqui no livro. Quem tem o livro depois olha, ok? Esses testemunhos. Só um pouquinho. Amor. Ai, meu Deus. Eu tô sem bateria aqui. Mas vai dar certo, gente. Segurem aí. Não sei o que houve com o meu carregador aqui. Não tá funcionando essa tomada. Esperem um minutinho. Para aí. Já estamos trocando de tomada aqui. Não saiam. Ai, tira essa daqui e bota aqui no meio, por favor. Vamos lá. Gente, então, quem tem o livro, depois olha os testemunhos aí, tá? Que tem muitos testemunhos de mulheres falando, tira essa, é a do meio e coloca essa aqui, a branca, por favor. Ih, apagou a luz errada, tá, mas vai. Apagou a luz, ficou muito escuro. Agora foi, pronto, voltou a luz. Deu, vamos lá. Muitos testemunhos aqui, porque isso realmente é algo muito comum, uma mentira muito comum que as mulheres acreditam, tá? Que não tem valor nenhum. Quando Deus enviou o seu filho Jesus nessa terra para levar os meus pecados, os seus pecados, ele colocou um preço em nós. Declarou que o valor da nossa alma é maior do que o valor do mundo inteiro. Você vai aceitar a opinião de quem? Né? De Deus, que nos fala, que nos fez a imagem e semelhança de Jesus, ou seja, com um valor inestimável, ou das pessoas que te rotularam, né? É hora de parar de acreditar nessa mentira e começar a se questionar. Qual o nome do livro, Mi, por favor? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, de Nancy DeMoss, tá? 8ª mentira, que acreditam sobre si mesmas. Preciso aprender a me amar. Olha que interessante. A gente sempre pensa nisso. Mas a Bíblia fala que a gente tem que amar a si para amar os outros. Na verdade, o que a Bíblia fala é que a gente já ama a si mesmo. A gente não se deixa morrer de fome. A gente não se deixa passar frio muito, né? Passar calor extremo. A gente quer sempre uma posição de conforto. Justamente porque a gente se ama. Então a gente deveria amar os outros como a gente se ama. A baixa autoestima é um dos diagnósticos mais comuns, que é a primeira mentira, dos nossos dias, né? Os profissionais da saúde mental estão aí para nos falar o quanto eles atendem, né? Pessoas com baixa autoestima. E o que nos falam? A gente precisa amar a si mesmo. Essa é a prescrição do mundo para aqueles que sofrem com a sensação de não ter valor. Você precisa amar a si mesmo. Mas não é amando a si mesmo, porque você instintivamente já ama, que você vai se dar valor. Não é assim, eu vou dizer como é. Olha que interessante isso, gente. Deixa eu me perder aqui.
Cadê? De acordo com a palavra de Deus, a verdade é que fomos criadas à imagem de Deus. E Ele nos ama e que nós somos preciosas para Deus. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmos. Não é eu me amando que eu vou me sentir valorizada, que eu vou aumentar a minha autoestima. Não é assim. É amando a Deus e entendendo que Ele é um Deus perfeito, que Ele é amor, que Ele me ama e por isso eu amo a mim mesmo. Quando eu falo mal de um produto, eu tô falando mal do produto por si só ou eu tô falando mal de quem fez o produto? De quem fez o produto. Quando eu estou falando mal de mim, quando eu falo que eu sou feia, quando eu falo que eu sou preguiçosa, eu tô falando mal de mim ou de quem me criou? Eu tô falando mal de quem me criou. Porque Ele me criou e Ele me criou com perfeição. Porque Ele me fez a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Então eu tô falando mal do fabricante, né? Não é de mim. Então não adianta eu querer me amar pra melhorar a minha autoestima, pra começar a entender que eu tenho valor. Eu tenho que amar a Deus. A Deus, não é me amando. A mensagem do amor próprio coloca as pessoas em um caminho solitário e sem retorno em direção à miséria. Não adianta eu amar a mim mesma, né? Eu já amo a mim mesma, instintivamente. Eu não me deixo morrer de fome, tá? Quantas vezes a gente já ouviu de alguém, né? Ai, nunca gostei de mim. Ela simplesmente não consegue amar a si mesmo, né? De acordo com a Bíblia, a verdade é que nós amamos a nós mesmas imensamente, né? Quando Jesus, aquilo que eu falei, nos diz para amar ao próximo como a nós mesmos, é porque nós já nos amamos instintivamente, tá? Então a gente precisa buscar uma maneira de identificar o problema e amar ao Senhor, que foi aquele que me criou, que é o meu fabricante. Assim eu vou entender quanto valor eu tenho, tá? Uma vez que já recebemos seu amor, não temos de nos comparar aos outros. Não temos mais de focalizar no eu. Em vez disso, devemos nos tornar canais do amor de Deus aos outros. E assim eu vou me sentir útil. E assim eu vou sentir que eu tenho valor. Porque eu sou um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu redor. E o sentimento de se sentir útil e de se sentir canal de bênção a outras pessoas é o que nos faz nos sentirmos seguras e nos sentir que temos valor nesse mundo. Olha que interessante. É amar a Deus. Forte, né, Andressa? Forte, eu acho, pelo menos, gente. Não sei vocês, mas eu acho esse livro fortíssimo. Nona mentira, a terceira dentro das mentiras sobre nós mesmas que a gente acredita. Não consigo controlar meu jeito de ser. Essa é outra mentira, né? Aquela síndrome de Gabriele. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não tem jeito, né? Nos põe em cativeiro pra vida toda aí. Uma mentira que todas nós acreditamos em algum momento. Não adianta, eu sou desorganizada, Mirelle. Eu comprei o método, mas não dá certo. Eu não consigo me tornar organizada, né? Mas isso é uma mentira. E aqui tem vários depoimentos de mulheres também. Uma delas fala assim: tenho justificado a minha preguiça e falta de disciplina ao afirmar que não consigo controlar meu jeito de ser, né? Aqui outra. A mentira em que eu acreditava era: você será exatamente como seus pais, é hereditário, você não pode fazer nada sobre isso. Meu pai era ministro quando eu era criança e ele e a minha mãe se afastaram de Deus e da igreja. Eu acreditava que uma pessoa não pudesse permanecer fiel a Deus para sempre. Acreditava que, como meus pais não permaneceram, eu também não permaneceria. A gente acaba dizendo que não tem poder de controle sobre nós mesmos e isso é uma mentira, né? Vemos coisas em nós que gostaríamos que fossem diferentes ou que sabemos que não são do agrado do Senhor. Mas em vez de aceitar a responsabilidade, lembra a autorresponsabilidade, tá? Por nossas próprias escolhas, nossas próprias atitudes, a gente dá justificativa, né? Ah, essa casa é tão pequena, parece que tá sempre bagunçado, mas também a casa é minúscula, né? Meu trabalho é tão estressante que eu não consigo deixar de ficar irritada com os meus filhos quando eu volto pra casa. Ele é tão estressante que é meu trabalho. A culpa é no trabalho. Ah, é aquela época do mês que não tem mais dinheiro pra nada. A culpa da minha falta de administração, né, das finanças. Ai, meus hormônios estão enlouquecendo. Eu gritei com todo mundo. É culpa dos hormônios, não é culpa minha. A gente vai colocando a culpa em coisas ou em pessoas, né? Estou tão cansada que eu não consigo funcionar.
Minha família nunca lidou com problemas, nós simplesmente acumulamos tudo dentro de nós e fingíamos que nada estava de errado, né? Até hoje não sei enfrentar problemas realmente. Se você não tentar, você nunca vai conseguir enfrentar problemas, né? Meus pais nunca me apoiaram, nunca fui capaz de me sentir amada. Vamos combater essa mentira com a verdade, que eu já trouxe aqui. Minha mãe e a mãe dela eram maníaco-depressivas. Acredito que isso seja hereditário em nossa família e não luta pra sair daquilo ali, porque afinal é hereditário, eu não tenho como mudar, né? Tive uma infância abusiva, nunca fui capaz de confiar nas pessoas. Ok, mas uma pessoa não é igual a outra, a gente não se questiona e a gente vai colocando a culpa nos outros ou em coisas, né? Meu ex-marido sempre me colocava pra baixo, ele destruiu minha autoestima. Tá bom, mas ela pode ser recuperada, né? A implicação de todas essas declarações é que os outros fizeram de nós o que somos. E não é isso, né? Nós não somos apenas vítimas, né? Reagindo às feridas que os outros nos infligiram. Não é assim e essa é uma mentira que eu não consigo mudar. A verdade é que, de fato, temos uma escolha. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas. Aí volta a questão da autorresponsabilidade lá de quem assistiu Os Hábitos, da série Organizadamente, né? Eu sou responsável por minhas próprias escolhas. Continuaremos a viver em a verdade, né? Podemos ser mudadas pelo poder do Espírito de Deus. Uma vez que conheçamos e abracemos a verdade, podemos nos libertar do que nos aprisiona, né, das correntes do passado, das circunstâncias e até mesmo de hábitos profundamente arraigados, se nós trouxermos essa verdade como verdade na nossa vida, tá? 10ª mentira, a quarta aí dentro da que acreditamos sobre nós mesmos. Tenho os meus direitos. Eu posso fazer do meu jeito, afinal eu tenho o direito de escolher, né? Eu tenho o direito de ser bem amada, eu tenho o direito de escolher as minhas roupas, eu tenho o direito de escolher o jeito que eu falo, o jeito que eu trato meus filhos, eu tenho o direito, né? Essa declaração de independência aí que veio muito forte com o movimento feminista, né? E ele tem se sustentado aqui, persuadido muitas mulheres a marchar e clamar por grandes direitos, né? O direito do voto começou, e que bom, né? Mas o direito de ser livres das algemas do trabalho doméstico, o direito a oportunidades iguais de emprego, o direito a salários iguais, o direito de controlar o próprio corpo, de fazer o que quiser, de ser o que eu quero ser, né? Ficar livre da dominação masculina e várias outras coisas que os movimentos o movimento feminista nos trouxe aí como herança, né? E isso é uma mentira. Mirelle, mas eu não tenho direito? Vamos ver aqui. O fato é que relacionamentos bem-sucedidos e culturas saudáveis não são construídos sobre reivindicação. Não adianta querer lugar de fala, ficar reivindicando, levantando bandeira. Não é assim, mas é sobre a concessão de direitos. Até mesmo nossas leis de trânsito refletem isso. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Olha só, em vez os sinais, eles não dizem no trânsito que você tem direito à passagem. Ele diz que ali é uma rua que você não pode passar, que você precisa parar, pare, né? Um lugar que você não pode estacionar, né? Por quê? Porque os sinais nos instruem a ceder o direito de passagem, né? O direito de. É assim que o trânsito flui melhor e também é assim que a vida funciona. Não é sobre reivindicação que a gente vai conseguir direitos. É sobre concessão, tá bom? Então, no entanto, essa ideia de reivindicar está no ar desde que respiramos, né? O tumulto, a rebelião aí nasceram de uma filosofia que promovia direitos e a gente vem sendo enganada com essas mentiras, né? Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ser compreendida, você tem o direito de ser amada, né? O direito a certo padrão de vida, uma remuneração justa, benefícios decentes, você tem direito a um bom casamento. É bom ter um bom casamento, é bom, mas você tem direito? Quem falou isso, né? Você tem direito ao romance, ao companheirismo, senão acha outro marido, né? Você tem direito de ser tratada com respeito no local de trabalho, a ser valorizada, a ter tempo livre, né? A ter certo número de dias de férias. Aí você tem o direito de receber ajuda do marido nas tarefas domésticas. Você tem o direito. Será? Né? Será? E mais importante, se algum dos seus direitos for violado, você tem o direito de protestar.
de reivindicar, né? E a gente tem vivido com essas mentiras. Você tem o direito de ficar com raiva, tem o direito de ficar deprimida, de tomar remédios, né? Tem o direito de insistir em seus direitos. E a gente vem com essa mentira enraizada muitas vezes, né? Vamos ver qual é a verdade em relação a isso? A única maneira de sair desse tipo de montanha russa espiritual, de achar que tem direito de tudo, de querer reivindicar, né, é ceder os meus direitos para aquele que fundamentalmente detém todos os meus direitos, que é Deus. É Ele que tem os meus direitos. Se Deus, Ele tem o controle, Ele é soberano, Ele sabe o que vai acontecer. Ontem eu falei para as minhas alunas na aula, né, sobre uma frase que eu uso muito, porque eu sou uma pessoa que planejo demais, eu tenho tudo sob controle, entre aspas, né? E o controle é uma ilusão. E daí eu tenho uma frase no meu status do WhatsApp que diz assim: quando nem tudo sai como planejei, reconheço a tua soberania em conduzir. Se Deus quiser me abençoar com algum direito, Ele vai me abençoar, mas eu não tenho que reivindicar direito nenhum. Né? E essa é uma verdade que tá bem enraizada nas mulheres hoje em dia. Fez sentido, gente? Forte, né? Bem forte. 11ª mentira. Mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmas. A beleza física é mais importante que a beleza interior. Hoje em dia eu nem preciso falar muito sobre essa, né? A beleza física é, nossa, é o auge aí das propagandas, dos anúncios, né? Tem música, revista. Então a gente vê isso o tempo inteiro, esse apelo para a beleza física. E ele traz Gênesis 3:6, que diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A árvore era agradável aos olhos, era bonita. E isso vem desde o pecado lá de Eva, né? A beleza física, a beleza que a gente enxerga. E não é errado se arrumar, fazer as unhas, fazer o cabelo, não é errado. Mas não é isso que é o mais importante, né? O fruto de Eva tinha esse apelo, né? Que era, além do apelo funcional, que era gostoso, né? Ele também apelou para a beleza, né? Ele era agradável aos olhos, ele era fisicamente atraente. E a mentira de que a beleza física deve ser valorizada acima da beleza do coração, do espírito e da vida faz com que homens e mulheres se sintam pouco atraentes, envergonhados, constrangidos e irremediavelmente falhos. Porque a gente nunca vai alcançar um padrão de beleza perfeito. Isso não existe, só existe na revista, com muito Photoshop, com muitas luzes boas e com muito filtro, tá? Então a gente não vai alcançar essa beleza. E isso nos traz o quê? Mais baixa autoestima, né? Vergonha, se sentir pouco atraente, constrangidas, enfim. Problemas nos relacionamentos, nos nossos casamentos, né? Então, aqui tem muitos testemunhos também sobre beleza física. Olha que interessante essa. Eu acreditava que a beleza exterior, o meu corpo, era tudo que eu tinha de valor para oferecer a alguém. Especialmente aos homens. Optei por tirar proveito disso para conseguir a atenção de que tão desesperadamente necessitada fiquei viciada em sexo. Isso é o depoimento de uma mulher, tá? Tenho uma irmã linda, outro, que eu adoro, mas sou sem graça. Sempre acreditei que era inferior e que deveria ter um bom desempenho para ser aceita pelos outros. Vejo as pessoas bonitas se darem bem na vida. Acredito que isso não vai acontecer comigo e sou escrava da percepção que tenho da minha aparência. Que tristeza, né? Tem muitos depoimentos aqui, não dá para ler todos. Comparação, inveja, competitividade, promiscuidade, vícios sexuais, distúrbios alimentares e como tem, né? Trajes reveladores, flertes, a lista de atitudes e comportamentos enraizados em uma falsa visão da beleza é extensa, né? Às vezes infinita. O que pode libertar a mulher dessa escravidão? Somente a verdade pode superar essa mentira. A palavra de Deus nos conta a verdade sobre a natureza transitória da beleza física, né? Tudo é passageiro, a beleza é passageira. Provérbios 31, lá no final do capítulo diz: a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. É ou não é? Provérbios 31 termina assim, que maravilha, né? Tem aqui, eu nem tinha visto, Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Então nós precisamos buscar a beleza duradoura, e quando a beleza interna existe,
reflete na beleza externa. Já está escrito lá em Provérbios, né, que um coração alegre deixa o rosto mais bonito, aformoseia o rosto, ok? 1 Pedro 3, de 3 a 5, diz assim: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças, os cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Isso tem na Bíblia, gente. Mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim. Olha que legal, muito legal. Eu não estou dizendo que não pode se arrumar, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o mais importante é o interior, porque senão a gente vai ser linda às vezes exteriormente, mas vai estar com o coração feio, com o coração doente, com o coração se sentindo mal, se sentindo sem valor, com baixa autoestima, com o coração envergonhado, constrangido, sem conseguir atender expectativas, tá bom? Como mulheres cristãs, devemos buscar refletir a beleza, a ordem, a excelência e a graça de Deus por meio do nosso ser interior e exterior. Lembrando que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, tá? Não vai focar só no interior agora e deixar o exterior desleixado, né? Engordar 45 quilos, nunca mais pentear os cabelos, não é isso, tá? É cuidar dos dois, mas o que mais importa é o interior e isso vai se refletir. Tá bom? Essa é a verdade. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Se vistam com decência, modéstia e discrição. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. Então, a palavra vestir e modéstia nesse texto significam em ordem, bem arrumada, decente. Elas tratam de uma combinação harmoniosa, uma mulher elegante. Né? É isso que nós precisamos ser, uma mulher elegante, inclusive na nossa vestimenta, tá? Dessa forma, ela reflete a verdadeira condição de seu comportamento e seu relacionamento com o Senhor e torna o evangelho atraente para o mundo. E agora, eu acho que é a última mentira de hoje, mas eu vou fazer uma recapitulação porque eu sei que foi muita coisa. É a 12ª. Eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. Aí cai na mesma mentira lá sobre Deus, que Deus deve resolver meus problemas, né? Essa mentira se alojou, enraizou, né, no nosso coração, no nosso modo de pensar e de viver. A nossa sociedade comprou essa filosofia, né? Há um remédio para cada desejo não satisfeito, né? Tanto que a gente vê, pega uma revista dessas de beleza, gente. 99 maneiras de ter uma aparência melhor, sentir-se melhor e aproveitar a vida. Salgadinho sem ganhar peso. Coma salgadinho sem ganhar pesos. Pareça deslumbrante quando fizer 38 graus. Os exemplos que ela traz aqui de manchete de revistas de beleza, né? Mime a si mesma, cabelos compridos instantaneamente. Autobronzeamento à prova de erros. A vida fácil, empregos divertidos, vestidos legais, fantasias selvagens e soluções inteligentes, né? Então a gente tem a resposta para todos os nossos problemas na ponta da língua e imediata, e isso é uma mentira, né? Tanto que quando eu vendi o método organizado, eu falei, se você quer milagre, não é aqui, porque não existe milagre, tá bom? E a gente quer se satisfazer o tempo inteiro com um livro que explica como que a gente vai fazer, uma ida ao shopping para comprar, né? Uma viagem maravilhosa para descansar, um novo penteado, um novo guarda-roupa, uma casa nova para organizar, um novo perfume, um novo trabalho, um novo marido, né? Isso está enraizado. Na melhor das hipóteses, essa maneira de pensar deixou muitas mulheres ainda insatisfeitas, tentando a procura de algo para preencher o vazio interior. E não é isso que vai preencher, né? Não é isso. Sendo casadas ou solteiras, devemos reconhecer que não é errado ter desejos não satisfeitos. Eles não nos tornam menos espirituais. Precisamos aprender a aceitar nossos desejos, entregá-los a Deus e confiar nele para atender às necessidades mais profundas do nosso coração. E muitas vezes a gente passa por um deserto e um tempo de espera que a gente não entende o porquê, mas que tem um porquê. Um desejo não satisfeito dói muito, dói demais, mas Deus tem um propósito na dor, né? Por isso precisamos entrar nas despensas, nas gavetinhas bagunçadas dentro da mente. E assim fica limpo, arrumado e lindo. Assim como por fora, cabelos limpos, olhos brilhantes, sorriso, é verdade. Perfeito, Paty. Perfeito. Muito, muito bom, né? Vimos que uma visão errada de Deus resulta em uma visão errada de nós mesmas, né? A gente começa a se achar que não tem valor, feia, sem alcançar as expectativas, começa a se odiar muitas vezes, porque a gente tem uma visão errada de Deus.
e que a mentira em qualquer uma dessas áreas cruciais afeta o modo como vivemos, tá? Inevitavelmente, acreditar em mentiras sobre Deus ou sobre nós mesmas também nos levará a sermos enganadas em relação ao pecado. A gente começa a pecar porque a gente começa a murmurar, a gente começa a se querer achar valor em coisas que não vão nos dar valor, né, em pessoas. Deus não é mais suficiente, eu preciso usar uma roupa indecente para atrair o olhar de uma pessoa porque eu tenho uma baixa autoestima, né, e assim a gente vai pecando por causa dessas mentiras que a gente acreditou. Então, as mentiras sobre nós mesmas foram: a mentira 7, eu não tenho valor. A verdade é, para Deus, a minha alma vale muito mais do que o preço do mundo inteiro. Isso tá lá em João 3,16 e Romanos 5, tá bom? 8ª mentira, preciso aprender a me amar. E a verdade é, pela fé, preciso receber o amor de Deus por mim. É amar a Deus e Ele vai me trazer senso de valor, né? Eu já amo a mim mesma, preciso me negar e deixar que Deus ame os outros por meio de mim. Eu tenho que ser canal de bênção. Eu tenho que amar os outros e assim eu vou ter meu senso de valor revelado. Olha aqui, nossa, essa verdade pra mim foi muito profunda, tá? 9, não consigo controlar meu jeito de ser. Outra mentira. A verdade, se sou filha de Deus, posso escolher obedecer a Deus. Sou responsável por minhas próprias escolhas e posso ser mudada por meio do poder do Espírito Santo. 10ª mentira. Tenho meus direitos. E a verdade, a reivindicação de direitos me colocará em cativeiro. Eu vou ficar escrava de reivindicar todos os direitos. A concessão de direitos, deixar a Deus, que a Deus pertence isso, me libertará, tá? 11º, a beleza física é mais importante do que a beleza interior. Qual é a verdade? Na melhor das hipóteses, a beleza física é temporal e passageira. A beleza que importa para Deus é a do meu espírito e do meu caráter, e isso vai se refletir no meu exterior. 12ª mentira, eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. E a verdade é, eu sempre terei desejos não satisfeitos desse lado da existência, enquanto eu estiver nesse mundo, né? Os desejos mais profundos do meu coração não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou coisa, apenas por Deus. É Ele quem me satisfaz. Se eu aceitá-los, os desejos insatisfeitos aumentarão o meu desejo por Deus e pelo céu. Eu vou ansiar por uma vida eterna com Deus e perfeita, né? Se eu não saciar todos os meus desejos aqui. Essas são as mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Gente, para aí que eu ainda vou falar da semana que vem. Fez sentido pra vocês? É muito conteúdo e é muito forte esse conteúdo, né? Gostaram? Coloca aí pra mim se gostaram, se fez sentido, com o que você mais se identificou. Se você gostou desse horário da live, eu acho que foi legal, né? Tinha bastante gente aqui, eu acho que foi legal. Coloca aí pra mim se valeu a pena essa 1 hora investida aqui comigo hoje. Me fala. Quem tem o livro, ao final de cada capítulo tem respostas, perguntas e respostas pra você fazer, pra você aplicar a sua realidade. Muito forte a Lidiane colocou. Que bom, Lidiane. Fico feliz. Quando é forte, trata, né? Vai lá no fundo do nosso coração, pega no nosso calo. Foi bom, amei, que bom, meninas. Eu fico muito feliz porque esse é um livro muito profundo, muito forte. Não consigo falar tudo que ele traz aqui, obviamente, em 1 hora, 2 capítulos ainda, né? Não tem como. Gostei da concessão de direitos a Deus. Bom, né? Pra mim foi o que mais me tocou também nesses 2 capítulos, Nini. Foi o que mais me tocou. Foi em relação a não reivindicar direitos, mas conceder isso a Deus, né? Muito sentido, amei o horário da live. Que bom, Vivian. Muito bom, Karine colocou, Raquel Ribeiro. Ai, eu fiquei feliz, gurias. Fiquei feliz. Que bom. Que bom, sempre vale a pena. Jassane é minha aluna. Tem um monte de aluna minha aí, né? Tô vendo. Sim, muito bem. Já estudei esse livro. Foi bom relembrar as verdades. Que bom. Gente, reafirmem essas verdades. Leiam de novo. Leiam o que vocês escreveram aí, o que vocês anotaram aí, tá? As lives agora vão ser nas terças, esse horário. Hoje eu validei esse horário. Vi que vocês podem estar aqui nesse horário. Então vai ficar assim, terça-feira, 1h30, tá? Qual livro? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, ok? Limpando a cozinha e te escutando, que bom! Que bom, tá? Quem não quiser investir no livro, tem audiobook. As alunas têm PDF desse livro lá no grupo, tá bom? Andressa, eu vou te mandar mensagem, não vou esquecer. Gente, muito obrigada. Se algo fez muito sentido pra você, pode fazer um print dessa live, colocar lá nos teus stories e me marca pra eu ver, tá? Pra eu saber.
e que vocês sejam muito abençoadas, assim como eu estou sendo, né, durante a série desse livro. Semana que vem, é forte. Mentiras que as mulheres acreditam sobre prioridades e sobre casamento, tá? Sobre prioridades, mentira. Sobre o pecado e sobre prioridades. Sobre o pecado e sobre prioridades semana que vem, tá? Mentiras que as mulheres acreditam sobre o pecado e sobre prioridades semana que vem, tá? É isso, gente. Uma ótima terça-feira pra vocês. Que Deus abençoe. Se quiser repostar nos stories, reposta. Um beijão. Eu espero que vocês tenham gostado. Oi, Fernanda. Agora que eu te vi aí, minha aluna também. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.